Oi, tudo bem por aí? Depois de entendermos que o primeiro passo para gerar as promessas de Deus é tomar posse dela, nós precisamos aprender o segundo passo, que é orar a respeito delas. Eu sei que isso pode parecer simples e óbvio, mas muitas pessoas não sabem que quando recebemos uma palavra de Deus, precisamos gerá-las em oração. A palavra rema significa palavra falada. Ela é usada na maioria das vezes para descrever uma palavra viva, revelada e que Deus fala diretamente aos nossos corações de modo pessoal. Então, quando oramos a respeito das promessas que Ele nos fez, não precisamos orar pelas coisas em si, mas precisamos orar o que Deus disse a respeito delas, a respeito de nós, a respeito do futuro, a respeito da promessa que Ele nos fez. O autor nos conta que em certo momento de sua vida ele comprava casas para revender. Então eles criaram uma lista com os requisitos que as casas precisariam ter para que elas fossem compradas. Mas todos os lances que eles deram foram superados e eles não haviam conseguido comprar casa alguma. Então, por final, apareceu uma casa, da qual eles não tinham visto, a qual eles não tinham pesquisado e resolveram comprar. Depois de 15 minutos após efetuada a compra, eles descobriram que deviam 4 vezes o valor da casa. E aquilo era apenas o começo, pois a casa precisava de muitos reajustes. Então, em uma determinada noite, ele foi para o secreto conversar com Deus a respeito daqueles problemas que estavam tendo ali. E foi nesse momento que Deus começou a falar com ele a respeito das suas próprias finanças. Então, a partir daquele momento, todas as vezes que surgia uma situação de estresse a respeito daquela casa, então ele orava a Deus sobre as palavras que Deus tinha lhe revelado naquele dia em que ele tinha conversado com o Senhor no secreto. Outra coisa que ele cita aqui, e é um exemplo muito importante, é que precisamos orar a respeito das promessas de Deus na vida dos nossos filhos. Ele diz que quando cada um de seus filhos estava sendo gerado, eles receberam uma palavra, uma promessa a respeito de seus futuros. Então o nome de cada um de seus filhos foi escolhido de acordo com a promessa. A primeira, por exemplo, eles deram o nome de Eliana, que significa meu Deus me respondeu, porque o que havia sido dito a respeito do futuro dela é que ela seria uma voz para o Senhor. E assim foi. Isso aconteceu também com seus 2 outros filhos. Os seus nomes foram escolhidos de acordo com a promessa que havia sido dita a respeito deles enquanto ainda estavam sendo gerados. Nós precisamos acreditar nas palavras do Senhor e ter fé. E precisamos continuar gerando elas em oração. E toda vez que aparecer um problema ou parecer que as coisas não vão se encaixar, nós precisamos orar o que Deus disse a respeito dessas promessas para as nossas vidas. Minha oração hoje é que Deus esteja conosco, nos abençoe e nos ajude a sempre lembrar, trazer à memória as suas palavras a respeito das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.